Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer o resumo da edição 4 dos Supremos do novo Universo Ultimate. A história desta edição é bem interessante, mas é um pouco confusa de explicar, porque cada página desta edição é dividida em 4 quadros, ou painéis, como queiram chamar, e basicamente o primeiro quadro de cada página conta uma história, e o segundo quadro conta outra. São momentos diferentes na vida do Reed Richards deste novo Universo Ultimate. E aí nós conhecemos a história dele. Se formos ver isto por ordem cronológica, primeiro vemos o primeiro quadro de todas as páginas. Quando chegamos à última página, vimos o primeiro quadro e voltamos para a primeira página e vimos o segundo quadro. E assim sucessivamente, malta. Obviamente, quando nós estamos a ler a edição, nós lemos por página e assim nós vamos entendendo. Mas acho que para explicar aqui para vocês, acho que é mais fácil se eu explicar, vamos dizer, por ordem cronológica. Vai ser melhor para vocês entenderem. No primeiro quadro desta edição nós vemos que o Reed Richards é um prodígio desde muito jovem. Na segunda página nós vemos o dia em que o Reed Richards conheceu Ben Grimm e foi onde começou a grande amizade deles. Além disso, nós também vemos o dia em que ele conheceu a Susan Storm. Nos quadros seguintes nós vemos o Reed Richards apresentar o seu projeto para estudar a tempestade cósmica. No quadro seguinte nós vemos o dia em que o John Storm conheceu o Reed Richards. Foi bem interessante, porque aqui até foi engraçado, porque vemos que o Johnny diz que a irmã dele não para de falar do Reed. Vemos aqui que já rolava um sentimento, que eles já começavam a gostar um do outro. No quadro seguinte nós vemos que o Reed Richards precisava de um piloto e obviamente que ele foi convidar o Ben Grimm. No quadro seguinte nós vemos um beijo da Susan Storm e do Reed Richards. Parece que deve ter sido neste momento que eles perceberam que os dois gostavam um do outro. Mais tarde nós vemos o Reed Richards cheio de esperança a trabalhar nos seus cálculos. Depois acabamos por descobrir que isso foi em vão, porque o projeto foi cancelado. No quadro seguinte nós descobrimos porque que tudo começou a dar errado para o Reed. Vamos dizer, onde tudo começou a dar errado, porque nós descobrimos que o criador estava a sabotar as anotações, os cálculos do Reed, e foi aí que tudo começou a dar errado. Nós vemos que o criador esteve a manipular todos os passos do projeto e esteve a fazer com que tudo desse errado, todos os passos do projeto dessem errado, sabotando assim o sonho do Reed. Na cena seguinte nós vemos que o Reed Richards não está disposto a desistir. Vemos que ele, a Susan Storm, o Ben Grimm decidiram continuar com o projeto mesmo sem ninguém os apoiar. Mas eles, para continuar, eles precisam de mais um membro para os ajudar a pilotar a nave. E eles decidem chamar, obviamente, o John Storm, que ele aceita com muito gosto ir na missão com eles. Já no espaço nós vemos que tudo começa a dar errado para a equipa. Nós vemos que o Reed Richards percebe que os seus cálculos estão errados e que isso vai levar a um acidente no foguete. Obviamente que nós sabemos que quem manipulou os eventos e quem sabotou os cálculos e as anotações do Reed foi o criador, fazendo com que acontecesse um acidente no foguete para que o Quarteto Fantástico nunca existisse neste novo universo Ultimate. O primeiro membro da equipa a morrer é o John Storm, que é consumido pelas chamas dentro do foguete. Os outros membros da equipa conseguem escapar, mas não têm um fim muito melhor. Isso porque na Terra nós vemos que o resto da equipa é condenado a passar o resto das suas vidas na prisão. No quadro seguinte nós vemos que o Ben Grimm supostamente se suicidou em uma pedreira. Pelo menos as autoridades encontraram o corpo dele e consideraram aquilo um suicídio. Algum tempo depois nós vemos que a Susan Storm está em uma cama do hospital e o Reed Richards, que já tinha sido preso, recebeu uma permissão especial para a visitar, porque ela está a morrer. Depois disso nós vemos que o Reed Richards é preso na cidade futurista do Criador, onde ele foi torturado várias vezes e de maneiras diferentes pelo Criador. Vemos que o Criador não tem limites. Ele chegou ao ponto de o torturar por tanto tempo que o rosto dele ficou desfigurado. Além disso, ele também abriu o cérebro do Reed Richards enquanto ele estava consciente e mexeu nele enquanto dizia a ele que ele estava condenado. Chegou a esse ponto. Além disso, nós também vemos que o Criador só parou de torturar o Reed Richards quando ele chegou ao ponto de se
referir só a si como Doutor Destino, de admitir que o nome dele era Doutor Destino. Basicamente ele quis convencer o Reed Richards que ele não era o Reed Richards, ele era o Doutor Destino. E ele só parou de o torturar quando ele admitiu que ele era o Doutor Destino e que não era o Reed Richards. Resumindo a história do terceiro quadro de cada página, aqui nós vemos o Reed Richards, Doutor Destino, a utilizar o motor Immortus para ver o passado, para rever o passado. E vemos que isso aí desperta os seus traumas. Agora passando para o dia atual, onde nós vemos o Rapaz de Ferro e o Doutor Destino Reed Richards a conversarem, onde nós vemos que o Rapaz de Ferro diz ao Doutor Destino que ele perdeu mais uma missão e eles precisavam da ajuda dele. Além disso, nesta conversa nós vemos que o Doutor Destino Reed Richards está a tentar recriar os poderes do Quarteto Fantástico. E ele diz que quando os ratos pararem de morrer, o Quarteto Fantástico vai voltar. E isso faz-me supor que o plano dele seja recriar os poderes do Quarteto Fantástico, viajar no tempo utilizando o motor Immortus para dar os poderes à sua versão mais jovem e à sua família, para assim alterar o que o Criador fez. E assim termina a edição com um lembrete no fim da página, lembrando que só falta 14 meses para o Criador retornar. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like, para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.